Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Vários assaltos a lojas na mesma noite assustam moradores de uma pequena cidade mineira e um comerciante morreu. Horas depois, a polícia prendeu quase todos os suspeitos. Justiça suspende aumento na tarifa do metrô de BH. Moradores se unem para tentar acabar com o bota-fora clandestino e trazer de volta um serviço de coleta que a prefeitura desativou sem consultar a população. Está suspensa a exigência de câmeras de vídeo nos carros de autoescola aqui em Minas. Justiça arquiva processo contra o governador Fernando Pimentel na Operação Acrônimo. Famílias que moram em Bento Rodrigues, distrito arrasado pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, ainda aguardam a construção do chamado Novo Bento. Comércio está otimista com a venda de presentes para o Dia das Mães. E hoje encerramos a série de reportagens do Desafio Band News, que está empolgando os sedentários a começar a caminhar ou a correr. A capitã Bítala Pertosa vai tentar te convencer. Prepare-se. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Ontem à noite, moradores da pequena cidade de Maravilhas, na região central do estado, que tem pouco mais de 7 mil habitantes, viveram momentos de terror por causa de uma onda de assaltos. Os autores desses crimes foram presos na manhã de hoje. Imagens de circuito de segurança mostram a chegada de 4 suspeitos neste supermercado. Primeiro, eles abordam os caixas. Depois, eles vão para a lateral da loja e confrontam um rapaz que estava ao lado de um caixa. Quando percebe a presença dos assaltantes, a vítima tenta esconder alguma coisa sob a prateleira, mas assim que os suspeitos se aproximam, ele abre espontaneamente a gaveta e já começa a retirar o dinheiro. Em outro vídeo, os suspeitos assaltam esta farmácia. O comerciante reagiu, foi baleado várias vezes e morreu. Hoje de manhã, a polícia prendeu 3 suspeitos. Um deles está foragido. A Justiça Mineira suspendeu há pouco o reajuste na tarifa do metrô, que tinha entrado em vigor nesta sexta-feira, após aumento de quase 90%, aumento feito pela CBTU. A tarifa volta ao preço de R$ 1,80. A decisão foi tomada pelo juiz Mauro Pena Rocha, da 4ª Vara da Fazenda Pública. O entendimento dele é que esse reajuste foi ilegal. E na manhã de hoje, nossa equipe foi ao metrô e conta agora para você a reação dos usuários que foram surpreendidos com esse aumento. Sexta-feira chegou e com ela o aumento de quase 90% na tarifa do metrô. As mais de 210 mil pessoas que utilizam o transporte todos os dias agora terão que pagar R$ 3,40. Tem gente que já tinha ouvido falar do reajuste, mas na hora de pagar é que o bolso dói. Foi pego de surpresa então? Exatamente, eu cheguei aqui já está R$ 3,40, né? Acho bem caro aí o valor que está sendo cobrado, praticamente dobrou o preço. Eu sabia, mas não esperava que ia ser tão alto assim, né? Depois de tanto tempo, esse aumento pegou todo mundo de surpresa. Todo mundo foi pego de surpresa, né? Porque um aumento exorbitante desse aí, ninguém aceita, né? Quando falou, eu pensei, não, provavelmente alguém deve falar alguma coisa e isso não pode acontecer, né? Porque melhor a gente não vê nenhuma. 88%. Há quanto tempo você não tem 5% no seu salário de aumento? O povo que precisa não vai poder usar mais. Quem não tinha 4,5 para pagar o móvel, pagava 1,80 no metrô. E agora? E apesar de o aumento ter sido realizado dentro da lei, especialistas acreditam que falta clareza na justificativa. Somente o reequilíbrio econômico e um aumento de mais de 80%, ele não se justifica, a não ser se demonstrasse com uma planilha robusta, com dados falando dos salários, dos custos, da operação do metrô aqui em Belo Horizonte, para termos um reajuste dessa monta. E o que faz muita gente questionar o aumento é a falta de novos investimentos no metrô. A redução dos custos de operação também chama a atenção. De acordo com o Sindimetro, o orçamento no ano passado era de R$ 260 milhões. O número reduziu 60% este ano. Nós temos um sistema de metrô que não é sistema, é uma linha única. Então, nós temos um metrô muito insuficiente para as necessidades de uma metrópole de mais de 5 milhões de habitantes. Com a extensão de pouco mais de 28 quilômetros entre as estações Eldorado e Vilarinho, o metrô de BH hoje conta com 19 estações e 6 terminais integrados. O sistema de metrô em nenhum lugar do mundo é autofinanciável, então ele precisa de recursos de investimento público. Se eles não estão tendo dinheiro hoje, nem para fazer a operação e a manutenção
de forma satisfatória, como é que eles vão conseguir investir? Então, eu acho que eles estão mais trabalhando em tapar os buracos da operação e da manutenção e não há a menor condição, a partir da receita tarifária, se fazer novos investimentos. Então, se você ligou a TV agora, eu vou reforçar para você a informação. Há pouco, a Justiça Mineira decidiu derrubar esse aumento na tarifa do metrô de BH, que foi implementado pela CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, e, portanto, já provavelmente a partir de amanhã, a tarifa volta ao valor que ela estava, R$ 1,80. Na antevéspera do Dia das Mães, a polícia registrou uma ocorrência triste em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Lucas Pimentel Menegatti, de 20 anos, foi preso em flagrante após ter tentado estrangular a própria mãe, que na tentativa de se defender teve parte do lábio inferior arrancado por uma mordida. Rita de Cássia Souza, de 47 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. O estado de saúde dela é estável, mas ela terá que passar por uma cirurgia de reconstituição do lábio. A polícia não sabe o que motivou a briga. E você confere agora outras notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. O primeiro assunto é a prisão de 2 suspeitos de matar um jovem dentro de uma boate no bairro Castelo, região da Pampulha. Lucas Rodrigues e Mike de Oliveira tiveram a prisão temporária decretada pelo crime ocorrido dia 2 de abril. O terceiro suspeito, André dos Santos, está foragido. Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivado pela intenção de um jovem de 24 anos de sair de um grupo criminoso comandado por André e gerenciado por Lucas. Servidores estaduais protestaram hoje em frente ao Hospital do Ipiceng, em BH, fechando o cruzamento e atrapalhando o trânsito por mais de 1 hora. Segundo a assessoria do hospital, a manifestação foi uma reação à notícia de que os salários serão pagos com atraso. Os trabalhadores vão se reunir na próxima segunda-feira para definir se entram em greve. A Prefeitura começou os trabalhos de poda e retirada de árvores com risco de queda na capital. A medida foi tomada depois que uma árvore tombou sobre um poste e um transformador de energia no bairro Lourdes, provocando um grande incêndio em abril. De janeiro a maio deste ano foram realizadas 6.667 podas e 1.272 retiradas de árvores. A Prefeitura estima que vai gastar cerca de R$ 8 milhões com esse serviço neste ano. Está suspenso pelos próximos 3 meses o monitoramento por vídeo em exames da Carteira Nacional de Habilitação em Minas. Também foi cancelado o prazo de 60 dias para que as autoescolas apresentassem os contratos firmados com as empresas que prestariam o serviço de monitoramento. A determinação do Detran foi publicada no Diário Oficial do Estado. No começo do mês de abril, o Detran determinou a mudança para o processo de obtenção da CNH e o vídeo monitoramento seria implantado para sanar possíveis dúvidas e falhas no exame. Uma auditoria ambiental independente será realizada em toda a extensão do mineroduto Minas-Rio, na zona da Mata Mineira. A medida foi acordada em um termo assinado entre a mineradora Anglo American e o Ministério Público. Em março, ocorreram 2 vazamentos no mineroduto que despejaram mais de 950 toneladas de minério em Rio de Santo Antônio do Grama. O prédio do antigo Banco Mineiro da Produção, na Praça 7, começou a ser reformado hoje para abrigar a agência P7 Criativo do governo de Minas. O prédio foi projetado por Oscar Niemeyer na década de 1950 e tem 25 andares. A obra vai custar mais de R$ 45 milhões. Como o edifício é tombado, toda a obra será acompanhada por técnicos do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e tem previsão de durar pouco mais de 1 ano. E um flagrante inusitado foi feito pela equipe de um hospital do sul de Minas. Ontem à noite, um lobo-guará entrou de forma sorrateira no prédio. A polícia militar foi chamada ao local, mas o lobo saiu sozinho e escapou pelas ruas da cidade. O Superior Tribunal de Justiça arquivou o inquérito contra o governador Fernando Pimentel na Operação Acrônimo. O pedido de arquivamento partiu da Procuradoria-Geral da República, que considerou que o crime não foi comprovado. O caso teria ocorrido entre 2012 e 2014, período em que Pimentel era ministro do Desenvolvimento do governo Dilma Rousseff. Fernando Pimentel ainda é investigado em outros processos da mesma operação.
O motorista que dirigia a Kombi, que atropelou 2 crianças, matando uma delas, se apresentou à polícia. O acidente aconteceu na última terça-feira e nós vamos agora direto para a nossa redação conversar com a repórter Luciana Viana, que tem mais detalhes. Luciana, o motorista que fugiu do local parece que resolveu assumir a responsabilidade aí, né? Boa noite. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. O motorista, que é o Sidney Lages Moreira de Souza, de 33 anos, ele se apresentou à Polícia Civil na noite de ontem, acompanhado de um advogado. Prestou depoimento e foi liberado. O conteúdo desse depoimento, ele não foi revelado não. Agora, ele só não ficou detido lá, Inácia, porque aquele prazo para prisão em flagrante, que é de 24 horas, já havia vencido. Mas a Polícia Civil continua com o inquérito, tá? E a gente lembra que ele, que fugiu do local ali sem prestar socorro às 2 crianças atropeladas, já tem passagens anteriores pela polícia. Tá certo. Luciana, continua com a gente, porque a nossa repórter, ela acompanhou outro assunto hoje, que foi a decisão da Prefeitura de Belo Horizonte de reforçar a atuação da Guarda Municipal nas UPAs, as unidades de pronto atendimento. Luciana, não é de hoje que a gente traz aqui reclamação e deixa claro o medo dos trabalhadores das UPAs, né? Então agora é uma ação positiva da Prefeitura para tentar acabar com isso? Sim, positiva e imediata, porque esse reforço já começa neste mês da Guarda Municipal dentro das UPAs, né? E a intenção da Prefeitura, Inácia, é inibir a violência, como agressões físicas, também aí danos ao patrimônio público, não é? Agora, a Prefeitura disse que vai responsabilizar judicialmente aqueles que insistirem com esses atos aí, digamos, fora do normal, né? De desrespeito aos servidores. A gente segue acompanhando isso e traz aqui para o nosso telespectador, tá? A gente lembra que nesta semana uma médica grávida chegou a ser agredida em uma UPA lá em Santa Efigênia e a Polícia Civil investiga o caso. Tá certo. Daqui a pouco você volta com outros destaques de hoje. Obrigada, Luciana. Agora, olha só a situação dos moradores do bairro Goiânia, na região nordeste da capital. Durante quase 10 anos, a região teve uma URPV, que é a unidade que recebia descarte de entulhos, podas, pneus e madeira, entre outros resíduos. Mas desde o final do ano passado, o serviço foi suspenso pela prefeitura e no mesmo local se formou um lixão com todo tipo de resíduo. O que hoje é um verdadeiro lixão já foi uma unidade de recolhimento de pequenos volumes, as chamadas URPVs. O funcionamento do local, que fica às margens da BR-381, na região nordeste da capital mineira, era administrado pela Prefeitura de BH, apesar de o lote ser de responsabilidade do DENIT. Depois que a URPV foi desativada, tudo que está sendo jogado por aqui está sem controle. Agora, além dos pequenos volumes trazidos pelos carroceiros, caminhões e caçambas com grandes quantidades de entulho têm causado transtornos para os moradores. Os carroceiros, como não tem outro local para jogar, é muito distante e a rampa é íngreme para eles irem, eles optaram jogar aqui. E, consequentemente, os caminhões aproveitam e jogam em cima. A residência de Milton faz divisa com o Botafora. A sujeira acumulada no lote está levando o problema para dentro da casa dele. Bicho morto, insetos, mau cheiro. Às vezes tem final de semana que é difícil receber uma visita em casa. Por isso, os moradores se uniram para cobrar providências do poder público. Conseguimos que viesse aqui uma equipe técnica da Câmara Municipal. Esperamos que os nossos responsáveis, pelo município, principalmente o nosso prefeito, nos dê uma explicação e uma solução urgente para este problema. Carroceiro há 40 anos, seu Edivaldo não sabe o que fazer. Ele precisa continuar trabalhando, mas não consegue um lugar para descartar os materiais que transporta. Nós estamos sem o Botafora, nós estamos querendo botar fora. Era organizado, tinha água para os animais, tinha tudo aqui dentro. Agora nós estamos com isso aí desse jeito e a população está reclamando, e é com o direito deles. A Superintendência de Limpeza Urbana disse que precisou fechar o local por questões de segurança. A gente tinha problemas de depredações, a gente teve problema de incêndio no local, o local estava sem fechamento, E com essa inviabilidade de garantir a segurança dos nossos servidores, a gente teve que optar pelo fechamento da URPV em função disso. Por meio de nota, o DENIT informou apenas que vai se reunir com representantes da Prefeitura na terça-feira para tentar encontrar uma solução. A SLU acredita que uma nova URPV poderá ser implantada no local. A Prefeitura tem interesse, sim, em retomar o URPV caso haja um investimento do DENIT no local. Eu acredito que vai ser construída uma proposta interessante.
Uma pesquisa feita pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, apontou que o excesso de colesterol no sistema nervoso pode ajudar no desenvolvimento do Alzheimer. Segundo especialistas, as alterações no sistema nervoso começam bem antes da doença se manifestar. Por isso, é sempre importante evitar fatores de risco à saúde. Há 5 anos, seu José Vicente teve diagnóstico de Alzheimer. Os problemas de memória começaram quando o aposentado de 82 anos se perdia na hora de voltar para casa. A mulher dele conta que durante os exames, os médicos também descobriram que seu Vicente estava com colesterol alto. Ele está tomando remédio, faz a dieta dele, não pode comer as coisas gordas, tem que dar mais a verdura, né? Os pesquisadores da Universidade de Cambridge descobriram que o excesso de colesterol no sistema nervoso funciona como uma espécie de gatilho na formação e no aumento de placas de proteínas responsáveis pela doença de Alzheimer. O colesterol ruim, o LDL, contribui para que as placas, chamadas beta-amiloides, fiquem juntas do lado de fora dos neurônios, causando a inflamação e a perda de comunicação entre eles. Quanto mais alto o nível deste colesterol alto, maior é esse efeito. Então, tem uma relação de dose-efeito também. A pesquisa é importante porque, à medida que a população envelhece, aumentam os casos de Alzheimer. A doença, que atinge 3% dos idosos acima de 85 anos, ainda não tem cura. Ela é causada pela morte progressiva das células do cérebro, que leva à perda de memória. Essa especialista conta que as alterações no sistema nervoso começam muitos anos antes do Alzheimer se manifestar clinicamente e que é importante evitar os fatores de risco. É fundamental, né, a prática de atividade física, alimentação saudável, controle dos fatores de risco, como diabetes, a hipertensão, o colesterol alto. Com essa pesquisa, parece que o colesterol alto pode ter um papel mais importante ainda na doença de Alzheimer, no mecanismo da doença. E você vai ver a seguir, no próximo domingo, detentos em regime semiaberto serão beneficiados com o indulto para o Dia das Mães. No próximo domingo, centenas de detentos serão beneficiados com o indulto do Dia das Mães. Eles deixam os presídios, mas têm que retornar dentro do prazo estipulado pela Justiça. Aos 30 anos de idade, Rafaela cumpre pena por assaltos há 5 anos e meio. Foi condenada a 16 anos de prisão. Tem 2 filhos, um menino de 10 anos que teve de ser adotado por outra família quando ela ainda estava de resguardo, e uma menina de 5 anos que vive com familiares do pai e que Rafaela viu pela última vez quando ela ainda era um bebê. Já Jusileia, 35 anos, está presa há 5 anos e cumpre 6 anos de prisão por tráfico de drogas. Desde que foi presa, deixou de conviver com a filha, hoje com 7 anos. Em comum, as 2 mulheres terão o benefício do indulto do Dia das Mães no próximo domingo. Ambas têm o mesmo desejo: rever os filhos. Eu quero dar um abraço na minha filha. Eu, quando não puder, não preciso de dar um presente. Só eu chegasse lá pro meu marido, deixasse eu ver minha filha, ia ser o melhor presente do mundo. E que ansiedade para esse dia, hein? Domingo tá? Muito cedo, eu tô muito ansiosa. Porque eu não vi ela crescer, né? Muita saudade da minha filha. Esta juíza explica que a lei de execução penal prevê o benefício para detentos que se encaixem em algumas condições. São os presos do regime semiaberto, primários que já tenham cumprido mais de 1/6 da pena total e reincidentes mais de 1/4 da pena total. E eles ainda devem gozar de um bom comportamento carcerário. A juíza explica como são feitas as escolhas das datas para o benefício do indulto. Cabe à unidade prisional, eu delego essa atribuição às unidades prisionais. E os diretores sempre costumam fixar datas festivas que propiciem a aproximação do preso com as famílias. A juíza ainda esclarece que há diferença entre saída temporária e indulto. Saída temporária é para o preso que está no regime semiaberto. Indulto é o perdão concedido pela Presidência da República a presos também que atendam a determinados requisitos previstos no decreto presidencial. Para Rafaela e Jusileia, que têm consciência dos erros cometidos, o futuro reserva novos planos. Qual o seu maior desejo hoje?
Porque quando eu saísse daqui, a sociedade não fechasse as portas para mim do emprego e me desse uma oportunidade para que eu não voltasse a fazer o que eu fazia. E gostaria de estar com meus filhos. Uma família, um serviço para me trabalhar e não mexer com o movimento de droga lá fora mais. Famílias de Bento Rodrigues ainda aguardam a construção do chamado Novo Bento. O projeto do distrito ainda não saiu do papel. Para os moradores, o mais desanimador é saber que a mineradora Samarco ainda não tem o registro do terreno e nem as licenças ambientais e urbanísticas para começar a construção. O caminho na mata começa a ser aberto pelas máquinas. O objetivo é a construção de um canteiro de obras que deve ficar pronto em setembro. O terreno de 98 hectares fica na zona rural de Mariana, a 8 quilômetros de Bento Rodrigues, destruído no rompimento da barragem da mineradora Samarco em novembro de 2015. O local foi escolhido por 225 famílias 6 meses depois da tragédia que matou 19 pessoas. O projeto do novo distrito só ficou pronto em janeiro do ano passado. Mas diante de problemas como assentamentos em encostas, foi preciso refazê-lo. Por enquanto, mesmo com a liberação da área, as casas não podem ser construídas. A mineradora Samarco ainda não tem o registro do terreno e nem as licenças ambiental e urbanística para começar a construir o novo Bento Rodrigues. O prazo para a conclusão da obra, que é março de 2019, já não dá mais para ser cumprido. Março de 2019 não consegue fazer toda a implantação. Esse processo de reassentamento ele é composto de várias partes envolvidas e essas partes também são anuentes. Elas dependem de autorizações em conjuntas. O processo ele é interdependente, as partes dependem uma da outra. Diante desta indefinição, o Ministério Público entrou com ação civil para fixar um prazo final para a obra. Primeiro, porque dá segurança jurídica para as vítimas que estão muito abaladas, continuam morando em casas alugadas, continuam com sua vida suspensa. Em segundo lugar, ele permite que nós tomemos medidas concretas para tornar aquilo real. Inclusive, acompanhar diretamente todos os passos desse processo de reassentamento. Quando você estabelece uma data, você tem sanções e as sanções serão cobradas deles. No mês passado, a Justiça prorrogou pela 4ª vez a data limite para que a Samarco apresente um plano de recuperação socioambiental pelos estragos com o rompimento da barragem. A mineradora tem até o dia 25 de junho para anunciar o projeto. Desde a tragédia, os desabrigados vivem em imóveis alugados pela Samarco. Nesta sexta-feira, o seu José e a dona Maria vieram até o canteiro de obras para ver o trabalho das máquinas. O casal morou em Bento Rodrigues por 36 anos e tem pressa de ver o novo distrito pronto. A nossa expectativa é o mais rápido possível o nosso reassentamento para a gente tentar voltar à nossa dignidade, à nossa vivência que tinha anterior. Nossa, a gente está muito feliz de ter recomeçado. A gente dá vontade de chorar, de tanta alegria, tá? Os dois têm saudade da época em que cantavam na varanda de casa. Minha mulher doce, amiga e companheira, com carinho na cozinha, prepara o nosso café. E veja a seguir a última reportagem da série Desafio Band News. O Desafio Band News está colocando centenas de pessoas para correr ou caminhar. Tem muita gente dando adeus ao sedentarismo e se animando a começar ou intensificar os treinos. Que tal se você entrar nesta turma, hein? É super fácil. Você vai baixar um aplicativo e definir a quantidade de quilômetros que quer fazer. E tem um diferencial muito bacana. Você vai escolher o capitão da sua equipe. Nós já apresentamos 4 capitães aqui no jornal e hoje nós vamos encerrar essa série de apresentações com Bita Lapertosa. Para ela, o esporte virou o assunto sério, coisa profissional. Minha primeira prova foi em 2004 e fiz para diversão, né? E eu brinco que eu prego a diversão até hoje. Eu fui para o lado profissional em 2009, as pessoas me chamaram, uma equipe de São Paulo me chamou para correr e aí eu levei para o lado profissional. E aí, em 2012, fui campeã brasileira, me mantive no ranking durante 3 anos de corrida de aventura. E aí, eu me tornei treinadora, porque é o que eu amo, eu vi o tanto que me faz bem e eu queria fazer esse bem para as pessoas. Além do título brasileiro de corrida em aventura, Bia ganhou várias provas em outras categorias no atletismo.
Para ela, não é difícil chamar quem ainda não se decidiu em qual equipe entrar no Desafio Band News. Eu sou a única treinadora do desafio e estou realmente chamando as pessoas, estou disponibilizando o espaço toda terça, quinta e sábado, terça e quinta de 7 às 9 e sábado de 8 às 10, para vir aqui pegar algumas dicas. Claro que eu tenho muitos amigos que são atletas, eu convidei eles para fazer parte da equipe, eu tenho muitas pessoas boas no meu time, mas eu quero principalmente influenciar as pessoas que estão começando. Até o momento são mais de 2.300 corredores inscritos de 22 estados e 14 países que juntos já percorreram 50 mil quilômetros. O Desafio Band News é mais que vencer uma disputa ou faturar prêmios. Para mim é uma oportunidade de colocar as pessoas para frente. Eu acho que é isso sim e ponto. Começa com um trotezinho, se você fizer 2, 3 quilômetros por dia, você já vai estar apto a participar pelo volume de quilometragem no final do desafio. Você escolhe a equipe pelo capitão, como você se identificar mais, e a partir daí você pode inclusive trocar ideias com o capitão da equipe que você escolheu. Não animou de correr, não? Não tem problema. Você também pode entrar no Desafio Band News de outra forma, doando agasalhos. Aqui na TV Band, nós somos um dos pontos de recolhimento. Anota o nosso endereço, é a Avenida Raja Gabalha, 2221, no bairro São Bento, região centro-sul de BH. E para assistir às reportagens que apresentam os outros capitães, basta acessar a nossa página no Facebook. Bom, o nosso jornal fica por aqui. Obrigada pela sua audiência ao longo da semana. Tenha um ótimo sábado e um ótimo domingo. E segunda a gente se vê de novo. Até lá.